Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro Deuteronômio, capítulo 34. A base da palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite está a partir do versículo 5. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. E notem já aí que Moisés estará conosco mais uma vez, amém? Moisés está na moda aqui, hein? E que o Espírito Santo nos ajude a desvendar todos esses mistérios em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Deuteronômio capítulo 34, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim, glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluias. Amados, podem se sentar. Muitas coisas, meus amados irmãos, podem chamar a nossa atenção através dessa leitura que acabamos de fazer. Mas uma que, em especial, eu quero colocar para a igreja nessa noite, é o fato dos filhos de Israel terem pranteado, terem chorado a morte de Moisés por 30 dias. Isso com certeza está expressando uma tristeza muito grande, sentida por aquele povo, depois daquela perda de um homem que para eles foi muito importante. O choro, ele é um efeito fisiológico que surge a partir de uma alteração nos sentimentos. Muitas vezes é um choro de medo, pode ser um choro de dor, e pode até ser um choro de felicidade, né? Pode. Mas, neste caso, quando Moisés morreu, foi um choro de tristeza, uma tristeza muito grande. Eles passaram 30 dias chorando, porque eles estavam perdendo o grande líder, porque era através de Moisés que o Senhor falava. Tudo era transmitido de Deus para aquele povo através de Moisés. Então havia razões para que eles estivessem muito tristes. E nós então podemos entender também que existem muitas tristezas que podem nos fazer chorar também. A perda de um ente querido, uma separação conjugal, um golpe, uma traição, a falência de uma empresa, a demissão de um emprego, a perda de um patrimônio qualquer, enfim, doenças, brigas, humilhações, e por aí vai.
Por estas coisas o choro pode vir, e é choro de tristeza. Queridos, chorar não é uma coisa feia. Não é feio como muitos pensam, principalmente os homens, né? Se fosse feio, Jesus não teria chorado quando Lázaro morreu. Um versículo rápido e objetivo, talvez o menor de toda a Bíblia, é o João 11:35. Ele diz, simplesmente, Jesus chorou. Quando ele olhou para Jerusalém e viu que Jerusalém era uma cidade que vivia como ovelhas que não tinham pastor, indo de um lado para outro, seguindo seus próprios sentimentos, e Jesus chorou. Então, chorar, irmãos, não é uma coisa feia, mas também não é a vontade de Deus. Nós muitas vezes confundimos a vontade de Deus com o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero te levar a entender isso através de versículos muito conhecidos, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Então, se você quiser acompanhar essa leitura, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é conhecida, ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Isso significa não outra coisa a não ser que a vida é feita de tempos, ou se você preferir, ela é feita de fases, ou ainda, se você preferir, ela é feita de ciclos. Então eu não sei qual é o ciclo que você está vivendo agora, mas, amados, a palavra do Senhor dessa noite, ela vem falar àquele coração que está vivendo um tempo difícil. Assim como foi difícil o tempo daquele povo quando perdeu Moisés. Não era só a perda de alguém que eles amavam tanto, mas era também a incerteza de como continuariam suas vidas. Quem daria direção para eles? Como havia dado Moisés, como Moisés havia profetizado sobre a vida deles, como Moisés era aquele a quem eles podiam recorrer, e através de intercessões e do mover de Deus, através da vida de Moisés, aquele povo recebia luz, recebia direção. E Moisés, agora morto, significava uma incerteza muito grande de como a vida continuaria. Assim também muitos de nós, quando perde alguma coisa, e principalmente tão importante, e claro, assim como ele era importante, tanta gente também tem perdido coisas, e estão na mesma situação, e estão também tentando entender como é que vão dar prosseguimento, como é que vão prosseguir em suas vidas. O que farão a partir de agora? Para que lado vão seguir? Em quem encontrarão a felicidade, a paz, a segurança? Sabe, meus amados, é compreensível o choro, mas não é compreensível viver no choro eternamente. Por isso que a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Sim, há um tempo de chorar. Como não chorar diante de determinadas situações? Como não sentir o impacto de determinados acontecimentos? A gente sabe muito bem que não é simplesmente esquecer. O que a gente sabe é que é preciso dar sequência. Agora, o que tanta gente faz, e aí, meus amados irmãos, é algo que o Senhor quer falar muito profundamente nesses corações. Sabe, tanta gente se põe na análise mais simples dos acontecimentos, e isso é normal, você dizer assim,
é difícil. Se há algo que eu ouço bastante no ministério pastoral é: pastor, isso é muito difícil. E nesta noite, o Senhor colocou no meu coração e me pediu, Ele me impulsionou a falar com a igreja e transmitir, irmãos, o seguinte recado: é difícil mesmo. Sim, é difícil. Agora, pode estar difícil, mas não está perdido. Quem crê? Quem crê? Está difícil, mas não está perdido. Não tenho como te dizer que não é difícil. A palavra do Senhor nunca disse que as coisas iam ser fáceis. Mas eu tenho como te dizer que não está perdido. Porque a palavra do Senhor diz que não há impossível para o Senhor. Aleluias! Então nessa noite você pode sair daqui com a certeza de que o difícil tantas vezes representa apenas, irmão, o fim de um tempo, o fim de uma fase. E eu não posso deixar de chamar a tua atenção para um fato que tantas vezes nós ouvimos isso em velórios. Foi a vontade de Deus. Quem disse? Quem disse que a morte de alguém é vontade de Deus? Quem disse que uma doença é vontade de Deus? Quem disse que uma separação é vontade de Deus? Quem disse que um filho desviado é vontade de Deus? Não é vontade. E acontecimentos a partir de uma decisão tomada por alguém desta vida, tantas vezes próximas de nós, elas podem te levar a um tempo onde você finalmente vai entrar no propósito do Senhor. Aleluias! A Bíblia não diz que há um tempo determinado para toda a vontade de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito. Aleluias! Então, se você começar a entender que as dificuldades da tua vida, tantas vezes, é para te levar a um alinhamento com os propósitos do Senhor, talvez você compreenda que Moisés já deu, passou, tinha que sair da tua vida. Aleluias. Porque Moisés representava a lei. E pela lei, ninguém ia ser salvo. Aleluias. Moisés cumpriu o seu tempo. Foi importante sim para o povo. Trouxe alegria sim em tanto tempo. Mas naquele momento, meus amados irmãos, era o final. Moisés não ia mais fazer parte. Isso significava que era difícil para eles, mas não significava que estava perdido. Isso significou um abalo, uma incerteza. Quem sabe aquilo estava mexendo com a esperança de Israel. Quem sabe aquilo estava trazendo uma frieza espiritual, algo que pudesse conduzi-los a fazer o que muita gente no meio deles já tinha feito antes. Porque o difícil na vida de tanta gente pode significar sim o final. Quando? Quando ela desiste. Então esse mesmo povo que está aqui agora pranteando, chorando por 30 dias a morte de Moisés, também antes haviam assistido, presenciado, passado pela morte de tantas outras pessoas que caíram prostrados no deserto. Porque diante das dificuldades da caminhada no deserto, diante das dificuldades da caminhada no deserto, diante das dificuldades da caminhada no deserto, diante do difícil, o que eles preferiram?
preferiram desistir. Então, meu amado irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção nisso. O desistir é optar pela derrota. Tudo aquilo que você abre mão, tudo aquilo que você entender que é melhor largar para lá, é uma opção pela derrota. Então, se Deus havia prometido que aquele povo entraria numa terra boa que mana leite e mel, não seria a falta do Moisés. Os irmãos estão entendendo? Agora deixa eu te reafirmar, Deus tem promessas de vitória para a tua vida, quem crê? Isso não é papo de pastor que quer agradar a igreja. Até porque, aliás, ultimamente, e a cada dia mais, e quanto mais o tempo passa, mais eu sei que meu papel não é agradar a igreja. Mas quando eu agrado ao Senhor, eu conduzo a igreja para a vitória, amém? Não estou aqui para falar o que você quer ouvir, meu irmão. Ainda que eu me compadeça do momento difícil que você está passando, eu estou aqui para te dizer que existe um Deus que tem propósitos a respeito desse tempo difícil que você está vivendo. E não, isso não é vontade de Deus. Quem disse que as vontades que acontecem nesse mundo são todas vontade do Senhor? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa não, nem sempre. Das pessoas, nem sempre. Nem todos estão cumprindo a vontade de Deus. Então, meus queridos, resta uma coisa. A vontade dele muitas vezes não acontece, mas os propósitos dele sim. Amém? Quando você encontra o propósito de Deus para a tua vida, mesmo na hora mais difícil, você vai entender que as coisas não param porque Moisés morreu. Isso pode estar significando apenas um novo tempo. Porque às vezes aquilo que você pensa que está perdendo, você está ganhando. Aquilo que você pensa que é bom, na verdade, é como o apóstolo Paulo dá testemunho lá em Filipenses. As coisas que me aconteceram e as coisas que eu deixei para ganhar a Cristo, eu considero como esterco. A fim de ganhar quem? A fim de ganhar a Cristo. Então deixa eu te falar agora mais claramente, irmãos. Você que já sabe que está difícil, mas não está perdido. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem Moisés, você pode continuar. Mas sem Deus você não pode. Amém? Então sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o Josué, aquele menino que assim desenvolveu todo o seu conhecimento com base nas coisas que Moisés fazia, o Josué sempre lado a lado com Moisés, o Josué que cresceu vendo Deus realizar coisas através da vida do seu líder, ele agora está juntamente com esse povo chorando. Ele também está prostrado. Grandes homens de Deus também choram. Mas eu posso te dizer que gente que está chorando agora pode ser grandemente usados pelo Senhor. Aleluias! O teu choro não impede a tua carreira. Os combates não podem te destruir, enquanto você tem a palavra do Senhor na tua vida. Então o Josué está lá prostrado. Agora no livro de Josué, que é logo em seguida, no capítulo 1, eu não tinha passado para o Júnior, mas ele acha fácil. Josué capítulo 1, versículo 1. Olha lá, dentro do mesmo cenário. Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. E aí, meus amados irmãos, observem uma coisa.
Durante aqueles 30 dias, Deus tinha acompanhado o choro de todo aquele povo. E Moisés, ele era talvez para Josué, até mais importante do que era para o restante do povo. Ninguém estava tão abalado, tão sentido, quanto o próprio Josué. Então ele está chorando também. E o Senhor chega para ele e diz: realmente, Moisés morreu. Mas aí, queridos, eu quero que você preste atenção. A gente vai lembrar do nosso amado pastor Luciano, né? Mas olha lá, Moisés, meu servo, é morto. O que vem depois disso? Deixa eu te responder, vem um ponto e uma vírgula. Um ponto e uma... Vocês sabem o que é ponto e vírgula? Será que você está preparado, meu querido irmão, para que na história da tua vida... É difícil estar preparado, é difícil. Difícil é, mas não impossível. Deus não é o Deus do fácil. Deus é o Deus do impossível. E o impossível é difícil. Assim como muitas vezes a gente fala que Deus é o Deus da paz, Ele é o Deus da paz também. Mas Ele não é só o Deus da paz, Ele é o Deus da guerra também. Amém, amados? Assim como a gente diz, Deus é o Deus do amor, mas Ele é o Deus da justiça também. Amém? Deus é Deus de tudo. Então Deus, Ele é o Deus do fácil, mas é o Deus do difícil também. E muitas vezes na história da nossa vida, Ele vai colocar um ponto e vírgula. O ponto significa daqui para trás, passou. Morreu. Moisés morreu mesmo, Josué. Mas não tem só um ponto, tem uma vírgula. E quem conhece minimamente a língua portuguesa sabe que a vírgula ela está onde? Quando alguma coisa vem depois. Então o que passou, passou, mas tem coisa pela frente. Você tem que crer que aquele Deus que te fez promessas, que te fez chegar até aqui, não fez você chegar até aqui para cair prostrado no deserto. Por quê? Porque você não vai desistir, em nome do Senhor Jesus. Não, você não pode desistir. Porque a única forma de você decretar a tua derrota é desistir. Mas tem uma vírgula na tua vida, aleluias. Deus colocou uma vírgula na tua história. O problema é que você não sabe como vai ser o amanhã. Você não sabe, você está incerto, você está inseguro. Você está pranteando, você está chorando agora. Mas calma que Deus colocou uma vírgula para te anunciar coisas novas, tempos novos, fases novas, novos ciclos, aleluias. De coisas que você não conhece, coisas que você não viu, coisas que você não ouviu, coisa que você acha que não é capaz de fazer, coisa que você pensa que não vai resistir. Então Josué está lá, acabou. Mas o Senhor vai para ele e diz, viu, Moisés morreu, mas agora levanta, 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 aleluias. O Senhor está dizendo, Josué, levanta. Eu te quero de pé, Josué. Eu não te quero aí prostrado, eu não quero ver você aí debruçado sobre as suas pernas. Não quero ver você de cabeça baixa. Não é minha vontade te ver aí chorando. Meu irmão em Cristo, creia, o Senhor não quer te ver chorando, aleluias. É difícil, mas não está perdido, aleluias. Então o Senhor diz, levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Em outras palavras, as promessas que eu te fiz não dependiam de Moisés, aleluias. A vitória na tua vida não depende de ninguém, meu irmão em Cristo. E muitas vezes, nós passamos muito tempo presos numa perda.
Aqui nós não estamos falando de amnésia. Nós não estamos falando que você vai esquecer as pessoas, ou que você vai esquecer as coisas que te aconteceram. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho certeza que não é porque apagou da sua memória, não é porque deu uma mágica assim, pá, apagou, não. Mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em outras palavras, eu não vou me prender a elas. No mesmo contexto, lá em Filipenses 3, eu não lembro agora o versículo, mas está lá. Pode ver depois que está lá. Ele diz assim: eu sou um preso em Jesus Cristo, aleluias. Eu estou preso, mas eu nunca me senti tão livre para respirar o Senhor Jesus Cristo, aleluias. Irmãos, determinados momentos da tua vida, difíceis que sejam, pode fazer cumprir na tua vida o que a Marisa trouxe na abertura do culto dessa noite, Salmo 63, versículo 1. Minha alma tem sede de Deus, aleluias, do Deus vivo. Eu anseio por quem? Pelo Senhor. Onde? Numa terra seca, aleluias. Então você está no tempo da terra seca, perdeu Moisés, de repente você não sabe mais como continuar sem ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ansiar por nada mais, a não ser ansiar pela presença do Senhor. Amém? Porque quando Deus fala, voltando lá em Josué, levanta-te. Põe-te de pé aí, Josué, né? Volta lá, Júnior, para nós. Acho que é Josué capítulo 1 mesmo, versículo 2 ou 3. No 2. Ele diz: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluias. A caminhada continua. Aquilo tudo que você ouviu, o que você creu, todo o tempo que você passou ouvindo a palavra através do Moisés, mas não eram palavras de Moisés. Os irmãos estão entendendo? Ali não eram as palavras de Moisés, eram as palavras do Senhor. Agora não se trata mais da palavra do teu pai, da tua mãe, de quem te ama, da esposa ou do marido. Agora é a palavra que o Senhor mandou ao teu coração. Alguma vez ele te disse que morrendo Moisés, você também morreria? Alguma vez ele te disse que o difícil significava o fim da tua caminhada? Alguma vez ele te disse que você deveria parar, porque ele jamais estaria contigo? Não, ele nunca disse isso. Mas ele disse para você o mesmo que disse para Josué: levanta-te, vai, porque aquilo que eu prometi vai ser cumprido em tua vida. Aleluias! Então, queridos irmãos, é debaixo dessa palavra que nós temos que sair daqui. Eu vou dizer para você também agora, você que pode estar se enquadrando nesse tempo difícil. Ou quem sabe você já passou por um tempo muito difícil assim, e aquilo que tanto te fez chorar agora, você consegue compreender que aquilo não foi o teu fim. Quem sabe você tenha que passar pela experiência do Jó, que perdeu a saúde, perdeu todos os bens, perdeu os filhos, foi abandonado pela mulher. Foi difícil? Foi difícil ou não, irmãos? Alguém está afim aí de passar pela experiência do Jó? Eu que não. Porque, irmãos, difícil é pouco para descrever o que ele passou.
Foram muitas perdas, não foi uma ou duas, foram muitas. Mas era o fim dele? Foi assim que acabou a história dele? Não, aquele apenas foi o tempo do choro, porque a alegria que o Senhor trouxe para ele foi muito maior. Aleluias. Então eu vou falar para você que está vivendo esse tempo difícil. Levanta-te, levanta, pode levantar, levanta agora. Levanta aí, meu irmão. Posso ler um salmo para você, para encerrar a mensagem? Salmo 56. Eu acho que eu não passei por Júnior também. Júnior, mudei tudo, viu? Paciência. Salmos 56, versículo 8. Olha o que Davi relata de suas experiências. Ele diz assim: Tu contaste as minhas vagueações. Em outras palavras, o Senhor é testemunha de como eu fiquei vagueando para lá e para cá, sem saber o que fazer. Isso foi Davi. E isso é também o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente fica vagueando, né, irmãos? Para lá e para cá. O que eu vou fazer? Como vai ser? Como eu vou sair disso? Como virão os tempos que eu tanto espero? Quando vem aquela saúde? Quando vem aquela cura? Quando vem aquela restituição? Quando vem aquela restauração, hein? Vagueando para lá e para cá. Mas ele confiava no Senhor e ele dizia assim: o Senhor contou todas as vezes que eu vagueei. Em outras palavras, o Senhor acompanhou os meus passos para lá e para cá. Quando eu não sabia para onde ir, quando eu não sabia se estava chegando ou estava saindo, o Senhor contou tudo isso. Aí ele diz também: põe as minhas lágrimas no teu odre. Quem sabia aqui que o Senhor tem um odre, tem uma vasilha, onde Ele pode depositar as tuas lágrimas? Você sabia disso, meu irmão? Então, se você pensa que as tuas lágrimas são apenas água do zóio que cai, não. Elas são depositadas num odre. Isso é que Davi está pedindo para o Senhor: Senhor, coloca as minhas lágrimas, coloca o meu sofrimento, a minha tristeza no teu odre. E ele fala mais uma coisa. Ele diz: por acaso elas o quê? Elas, as minhas lágrimas, por acaso elas não estão no teu livro? Sabe aquele livro da nossa história, amados, que está lá no Salmo 139, que os amados aqui pregaram recentemente? Está lá naquele livro, amém? Para você ver que Deus não perde o controle de nada que acontece. Então eu quero repetir, quero fazer você crer que o difícil não significa o impossível, que está difícil, mas não está perdido, amém? Nova fase, coisas novas. Então nós vamos encerrar agora com uma oração. Eu quero convidar para vir na frente aqui, só que não temos muito tempo, amados. O horário já está bem corrido. Quem quer se colocar diante do altar do Senhor para trocar logo de fase, vem para cá, nós vamos orar. Vem, coloca a tua vida no altar do Senhor e Ele coloca as tuas lágrimas no seu odre. Creia nisso. Levanta-te, coloca diante do Senhor. Você pode perder o Moisés, você não pode perder ao Senhor, amém? Você não pode perder a Deus. Se você não perdeu Deus, e eu creio que se você está aqui nessa noite, você pode ter perdido tudo, irmãos, mas você não perdeu o Senhor, amém? Se você não perdeu o Senhor, o que importa é que Ele vai contigo daqui para frente, amém? Porque o teu livro não acabou aí, não.
As tuas lágrimas estavam registradas lá. Mas o tempo de sorrir também vai chegar. Amém? Amém? Posso até... Eu sempre erro. Como que é? Posso até chorar. Hoje eu acertei, né? No outro dia eu falei, posso até clamar, né? Ah, hoje caiu bem a música, né? Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui eu coloco diante do teu altar, Senhor, estão, aliás, os meus irmãos que diante desta palavra, Deus querido, aqui se apresentam, porque certamente as fases da vida, o tempo do choro, da dificuldade, eles aparecem porque isto foi o que o Senhor nos ensinou. E tantos aqui, Deus querido, estão vivendo um tempo de tristeza, com problemas no casamento, problemas na família, problemas financeiros, problemas de saúde, a perda de um ente querido, uma tristeza que veio, Senhor, e que tantas vezes nem se sabe a causa, mas o fato é que muita gente tem sofrido, muita gente tem chorado. Pai, então o meu pedido ao Senhor nessa noite, diante da mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração, é que tire, Senhor, o mais rápido possível esse meu irmão, essa minha irmã, desse momento de tristeza, que elas possam, Senhor, abrir mão do passado, e como disse o apóstolo Paulo, que esqueceu das coisas que para trás ficavam e prosseguia para aquelas que estavam adiante deles, que o Senhor também nesta noite possa colocar no coração do meu irmão, no coração da minha irmã aqui, Senhor, pelo poder da Tua palavra, a certeza de que os dias que estão pela frente serão dias melhores, que os Teus propósitos estão sendo alinhados e que eles podem confiar no Senhor, porque todas as promessas que o Senhor fez para a vida deles serão cumpridas em nome do Senhor Jesus, e pela companhia do Senhor Jesus, por colocar o seu Filho unigênito na nossa vida, Deus querido, a fim de que nós pudéssemos ter um general, a fim de que nós pudéssemos ter alguém que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer e pedir que essa certeza, Deus querido, seja colocada pelo poder do Espírito Santo no coração de cada irmão que se levantou nesta noite, cada um, Deus querido, que ouve esta palavra e tem, Senhor, tem essa necessidade de mudar de fase, de transformar, Senhor, esse tempo de choro em alegria, e que venham as coisas novas que o Senhor preparou, o poder que eles não têm agora, Deus querido, os feitos que serão realizados através da vida deles a partir de agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra e peço que assim se realize na vida de todo aquele que crê, que está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome... Amém. Antes de ir para o teu lugar, vocês que estão aqui na frente, escolhe um que está do seu lado aí, talvez o mais próximo, e diga assim para ele, diga claramente para ele assim, se você puder, olhe nos olhos dele e diga assim: difícil tá, vem aqui, difícil tá, viu, tá, né, tá. Difícil tá. Mas agora diga para ele também assim: mas perdido não. Mas perdido não. Aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus.